irmãos nos deram dois temas, dois assuntos, e eu resolvi relacionar os dois num tema só para desenvolver uma parte hoje e uma parte amanhã, Deus permitindo. O tema que eu estou dando, deve ter aparecido ali na tela, apareceu, está na minha frente, é sobre a pregação expositiva do Evangelho e os valores de nosso tempo. Em nossa introdução, nós lembramos um fato que para mim foi um fato decisivo da reforma, que foi após a fixação das 95 teses na Catedral de Wittenberg por Lutero. Esse fato deu-se, digamos assim, quase 4 anos depois, uma quinta-feira, 18 de abril de 1521. Ali nós temos um momento dramático. Lutero está na Dieta de Worms, diante do imperador, dos príncipes, dos clérigos, e a pressão era para que ele renunciasse à sua fé, para que ele voltasse atrás, não sustentasse aquelas doutrinas que estariam causando tanto reboliço. No slide seguinte, nós vemos uma gravura que tenta representar esta cena. Momento crítico, Lutero se sente pressionado, ele sabia que ele poderia não mais sair dali com vida, mas ele argumenta com tons respeitosos, com firmeza, e a certa altura da sua declaração, da sua breve declaração, ele diz o seguinte: estou vencido pelas Escrituras, aduzidas, e minha consciência está presa nas palavras de Deus. Não posso nem quero retratar-me de nada, porque agir contra a consciência não é prudente nem íntegro. Reparem que ele diz que a sua consciência está presa às Escrituras. Ele está vencido pelas Escrituras. Por isso, ele não pode se retratar de nada. Então, Lutero declara que a sua mente ela é totalmente cativa da palavra de Deus. No outro slide, totalmente cativa da palavra de Deus. Uma das prisões, pode passar mais um slide, uma das prisões mais sutis que nós podemos enfrentar é a prisão de nossa mente. Por quê? Porque é muito fácil você ver uma prisão quando há algo material. Algo material, há uma grade, há um vidro, há uma porta. Quando a nossa prisão ela não tem uma definição clara, concreta ou pelo menos material, isto é muito mais difícil. Nós nos depararmos, entendermos isto. E Paulo, ele está lidando com um problema de uma prisão intelectual e espiritual dos seus ouvintes. E ele, então, lhes diz: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso nos conduz a pensar, primeiramente, antes de chegar no ponto do apóstolo Paulo, de levar a nossa mente cativa a Cristo, é que a nossa mente ela está cativa a vários valores. E esse cativeiro vai se mostrar, por exemplo, numa forma direcionada de pensar, cativa de determinados valores, e quando isso acontece, você não consegue visualizar outros valores, ou pelo menos dar relevância a eles, e esses valores, eles são bombardeados sobre nós diariamente. Então, nós começamos a olhar a realidade a partir daquilo que é importante socialmente. Outro dia, quando minha esposa estava no médico, e eu não tinha nada para ler, e peguei uma revista muito atualizada, com bastante texto, caras, e eu fiquei observando quanta futilidade, quantas tolices nós tínhamos ali, e ao mesmo tempo eu reconhecia como aquilo é fascinante, como aquilo brilha. Saber a vida de alguém que foi na ilha Caras, ou saber que um sheik
ele tem um carrinho básico, uma Ferrari de ouro. São coisas muito tolas, mas como isso enche os nossos olhos. Então, esses valores, eles sutilmente vão nos bombardeando. E esses valores, eles vão sendo fortalecidos pelo meio no qual vivemos. Falta-nos, então, um filtro adequado. Um filtro para que eu possa observar o que de fato é relevante, se há algo relevante, ou eu, na realidade, absorvo todas as coisas. E porque isso não acontece, nós nos tornamos escravos. Nós nos tornamos cativos desses valores. Por isso, eu mostro no outro slide que o nosso pensar e agir, eles são determinados pela maneira como nós vemos a realidade. A maneira como nós percebemos o mundo vai determinar os nossos valores e vai determinar a nossa ação. Nós vivemos dentro de uma questão linguística curiosa, é que nós achamos que o nome muda a essência da coisa. O nome não muda a essência da coisa. O nome pode mudar a minha relação com a coisa. Então, se você, não é do tempo de vocês, eu sei disso, mas se você vai tomar um óleo de fígado de bacalhau, emulsão Scott, aquilo é muito ruim, pelo menos era, hoje eu não sei. A nossa mãe dizia que aquilo era bom. Era bom. E eu confiava na minha mãe. E era bom, de fato, só que ela falava dentro de um nível de conhecimento diferente. É bom para a saúde. Eu entendia que era bom ao paladar. Eu ia tomar o emulsão Scott com a visão mudada do que era aquilo. Mas aquilo continuava sendo ruim. É uma coisa muito sutil. Você tende a criar eufemismos para a realidade. Então, não há mais pecado, apenas um desvio de comportamento, um ato falho. Nós vamos criando isso. Então, nós perdemos a noção do real ou usamos nomes fictícios, nomes que barateiam o significado. Barateiam o significado para que nós, supostamente, possamos mudar a realidade. Mas a realidade, já dizia Agostinho, é o que é. Isso traz, então, implicações. Implicações em nossa relação com Deus, em nossas relações sociais, em nossa vida conjugal, na criação de nossos filhos, na forma como nós tratamos nossos irmãos, na forma como nós trabalhamos, estudamos, nos divertimos, etc. Ou seja, o mais difícil, já pegando um outro ponto, é adquirir uma estrutura intelectual e espiritual cristã. Não é simplesmente dar nome às coisas, mas aprender a pensar cristamente. Porque nós somos cristãos, mas nós herdamos antropologicamente uma estrutura de pensamento pagão. E muito do nosso evangelicalismo é pagão, é espírita. Apenas muda o nome da coisa, mas, na realidade, o princípio fomentador é o mesmo misticismo. A nossa época, em muitos aspectos, ainda é uma época medieval, no sentido de lendas e tradições. Lloyd Jones coloca a questão nesses termos. A maior tirania que temos que enfrentar nesta vida é a perspectiva mundana. Ela se insinua em nosso pensamento em toda parte e nós a recebemos imediatamente após nascermos. O mundo tende a controlar o nosso pensamento, a nossa perspectiva e a nossa mentalidade, porque você não percebe. Isso me faz lembrar uma história, digamos assim, uma parábola de um peixinho nadando no mar, e ele encontrou um peixe mais experiente e perguntou: me diga uma coisa, você que é mais experiente, onde é que eu encontro o grande oceano? E o peixe mais velho riu e falou: olha, o grande oceano é aí, onde você está nadando. Falei: não, aqui é apenas um montão de água. Eu quero saber onde é o grande oceano. E saiu frustrado, procurando em outro lugar. A ideia é que você está dentro de uma cultura e você não percebe que está dentro dela. E ela influencia a sua percepção, a sua maneira de ver, a sua linguagem e a sua ação e os seus valores. Parafraseando uma figura de Aristóteles, nós podemos dizer que a última pessoa, o último ser que você perguntaria como é se sentir seco, era o peixe.
Porque ele não tem consciência de que esteja molhado. Se você não sabe o que é estar molhado, não sabe o que é estar seco. O único que soube bem disso não deu certo, né? Que eram os secos e molhados. Mas o fato é que, em geral, isso não dá certo. Isso vai dar bobagem. Se você não tem referências, o que é grande, o que é pequeno, o que é longe, o que é perto, é preciso que haja referências. O médico pode falar algo para você e você achar muito bonito aquele negócio, porque você não sabe as referências, quais são os padrões. Então, nós vivemos dentro de uma estrutura que ela é tão comum, é como o ar que nós respiramos. Então, nós pensamos, estruturamos nossa mente, valorizamos, criamos a nossa forma de pensar a partir desses valores que Paulo nos fala de uma mente cativa. Então, eu coloco na sequência que, em nome da liberdade de pensamento, temos uma mente estruturalmente cativa. Isso me conduz ao meu primeiro tópico, então, que eu chamo de o conflito de senhorios. Paulo trata de um conflito evidente de senhorio. Quem é o senhor de nossa mente e de nossa vida? Quais valores priorizamos? Quais os valores são mais importantes para nós? A maneira de ver a realidade, por si só, já não nos diz a quem servimos? O lugar onde eu estou já não me dá uma visão privilegiada? E eu não privilegio o aspecto da realidade, porque eu enxergo a realidade a partir desse prisma? Eu posso falar fisicamente, e o mais grave, que é o que me importa, é intelectualmente. Então, por eu estar aqui, eu digo que aqui nós temos a direita, do lado de cá a esquerda. Mas se eu virar de costas, a esquerda virou direita. Eu quero dizer que há aspectos físicos que me fazem enxergar a realidade como eu enxergo. Eu sempre conto uma história que eu nunca me conformo com ela, mas vamos lá. Quando a minha filha caçula tinha 1 ano e pouco, minha esposa ficou preocupada com os 2 degrauzinhos que tinha entre a cozinha e a área de serviço. Eu morava em casa, porque minha esposa podia estar lavando louça e ela caía ali atrás. Então, eu fiz um curso intensivo de carpintaria de 2 horas e aprendi a mexer com madeira, com serra tico-tico, etc. E fiz um portãozinho bonitinho, uma minha obra de arte ali, bem trabalhado, com ferrolhinho, etc. E um dia teve um culto na minha casa, e tinha um presbítero arruda, que era marceneiro, carpinteiro, mecânico, eletricista, crente, ele era muita coisa, muita coisa. E eu falei para ele: "Sr. Arruda, olha o portãozinho que eu fiz." Aí ele olhou e falou: "Dá para perceber." Eu conto, as pessoas riem, eu não vejo a graça, mas tudo bem. Mas quando eu conto essa história, eu quero dizer o seguinte: esse homem entendia daquilo. O que ele viu, eu até hoje não vi. Minha filha tem 31 anos. Até hoje eu não vi o problema. O olhar dele privilegia determinados aspectos. Pensem nisso agora, espiritualmente e intelectualmente. Tudo aquilo que me privilegia, me delimita. O que me privilegia, me delimita. Eu não posso sair daqui, que eu estou sendo filmado, senão eu ia andar um pouco e mostrar alguns exemplos. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Diante das acusações dos falsos mestres que estavam influenciando a igreja de Corinto, Paulo então escreve o texto que eu já vi há pouco: "Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo." Bom, recursos de Paulo, dá para encarar? É muito conhecida, a gente lê muito nos livros. Quando nós éramos crianças, não tinha kit gay, é verdade. Mas tinha muitas fábulas do Esopo, era uma coisa muito curiosa. A gente era treinado a estudar a fábula do Esopo, líamos bastante isso. Havia uma obra que os pais de vocês devem lembrar, que era Tesouro da Juventude. Se eu fizer um apelo aqui, vem 5 à frente que lembra disso. Então, tinha muitas fábulas do Esopo. E uma das fábulas, que eu não lembro se era do Esopo, era da raposa e as uvas. Que como a raposa não conseguia comer as uvas, alcançá-la, falou: "Quem quer essas uvas verdes? Não serve para nada." Daí vem um ditado que diz assim: quem desdenha quer comprar. Não acontece isso?
você não pode mesmo, então você fala, não, quem está preocupado com isso? Eu sou mais espiritual e coisas assim. Bom, Paulo, ele diz que a sua luta não era carnal, era espiritual. A minha questão é, eu estou usando uma expressão muito comum no Rio de Janeiro, onde eu fui criado, dá para encarar? Ou seja, Paulo, ele está colocando em segundo plano o aspecto material, porque, na realidade, era segundo plano de fato, ou ele não tinha armas para debater? Porque vocês debatem no nível intelectual. Minha questão é, Paulo tinha condições de entender assim e discutir com eles a respeito, ou Paulo, de fato, ele tem armas, mas ele diz, olha, não adianta eu ficar debatendo com vocês estas questões. Então, eu digo, Paulo era um mestre da lei, o erudito que conhecia bem a literatura judaica e grega, falava de modo fluente o grego, o hebraico, que só aí já mostrava a sua erudição, já que o povo não sabia mais o hebraico. E, possivelmente, ele sabia se expressar bem em latim. No entanto, Cristo é a autoridade mais sublime sobre a razão humana. Paulo entende que é um debate inútil se ficar apenas numa questão puramente intelectual. Justamente por isso, ele argumenta que mesmo vivendo neste mundo, com as limitações próprias, que ele chama de andando na carne, as suas armas não são carnais, elas são espirituais, porque a sua luta era espiritual. Ele soube discernir, ele soube definir, e a ideia de definição é isso mesmo. Definir significa determinar, delimitar um campo. Se você não sabe delimitar, você está tirando para tudo quanto é lado. Ele soube definir bem qual era o problema. E como era, então, o ministério de Paulo? Ele vai mostrar que o seu ministério era realizado no poder de Deus. E as suas armas eram poderosas para, diz ele, destruir fortalezas, anular sofismas. E ele tinha uma arma fundamental. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada serve como defesa e serve como ataque também. Isso me conduz ao segundo ponto, eu vou amarrar isso depois, no bom sentido, é a corrupção, então a corrupção da mente. Paulo temia pelos coríntios, ele temia pela ação de Satanás por meio dos falsos mestres. Então, ele escreve aos coríntios, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a ideia da palavra, além de astúcia, é de ardil, truque, maquinação, trapaça, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Satanás atua obscurecendo a mente dos homens. E é por isso que você lida com pessoas tão inteligentes no plano material. São pessoas que têm um grande discernimento das coisas, grande conhecimento, conseguem agregar informações, ter aplicações, uma visão magnífica, mas quando se depara nas questões espirituais, tem totalmente a mente obscurecida. Como o cântico que falamos agora, se o Senhor não nos elegesse, nós jamais o escolheríamos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Satanás, ele tem desígnios. A palavra desígnios está associada a algo do intelecto, da mente. Significa, então, que ele tem metas definidas, estratégias elaboradas, um programa de ação com variedade de técnicas e ações a serem aplicadas conforme as circunstâncias. Se é uma coisa que Satanás tem bem diante de si, é a estrutura de pensamento humana e o senso de tempo, o senso de oportunidade. Em Lucas, nós lemos que, após Satanás terminar toda a série de tentações, ele retirou-se até o momento oportuno. Mateus 16, quando você encontra Pedro confessando, tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo, e Jesus diz, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, ele vai chegar para Jesus Cristo e vai falar, Senhor, não te faça tal mal, após ele dizer que era necessário que fosse para Jerusalém, sofresse da mão dos anciãos, fosse morto e ressuscitasse. Pedro agora, porque ele é o bem-aventurado, ele quer mudar o plano eterno de Deus. Ele se acha com capacidade para aconselhar o Senhor Jesus Cristo e ouve a ré da Satanás, de bem-aventurado a Satanás.
Satanás sabe muito bem o tempo, ele tem discernimento claro disso. Então, Paulo diz, nós não lhe ignoramos os desígnios. O Deus deste século, diz Paulo, cegou os entendimentos, a mente dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo usa uma linguagem redundante aqui para mostrar como o Evangelho é grandioso, ele é brilhante, ele é radioso, radiante, mas mesmo assim, mesmo ele sendo radiante, brilhante, o homem não consegue entender, porque o Deus deste século cegou o seu entendimento. Na realidade, é possível, e creio que conhecemos bem isso, você criar uma atmosfera contrária à fé cristã. Um dos subtemas que me propuseram falava de universidade. E a universidade, em geral, é um clima bastante pagão. E se você lida na área de ciências humanas, é muito mais difícil escapar. Se você trabalha com sociologia, filosofia, antropologia, psicologia, as pressuposições, em geral, são pressuposições pagãs, onde Deus não existe ou ele não há lugar. Elas estão fundamentadas ou em Nietzsche, ou em Kant, embora Kant considerasse o conceito de Deus, Nietzsche não, ou elas estão amparadas num total materialismo marxista. Então, o conceito de Deus é um conceito, como dizia o Nietzsche na Gaia Ciência, que agora, já que Deus está morto, ele proclama, isso não assim falava Zaratustra, então, já que Deus está morto, agora eu posso soltar o meu barco em alto mar. Não há mais nada me cerceando, me dirigindo. E agora eu posso dizer para Deus, olha, obrigado, até aqui foi importante, dentro de um positivismo. O conceito de Deus foi importante para os ignorantes, mas nós chegamos à ideia, ao conceito científico de maturidade, ou, como diria Kant, maioridade. Independência de Deus, do conceito de Deus, do conceito de religião, do conceito de tradição. Então, eu posso levar Deus até a linha do horizonte e me despedir dele, e agradecer pelo serviço que ele prestou no tempo de nossa ignorância. Mas agora nós chegamos à maioridade. As pessoas podem não falar isso sempre com esta clareza, mas há uma atmosfera contrária à fé cristã, uma má vontade para com a verdade, uma estrutura de pensamento totalmente secularizada, onde não há lugar para Deus, valores e conceitos objetivos. Então, a ideia de Deus, eu não preciso negá-la, mas eu posso criar uma estrutura onde Deus é colocado de escanteio. Deus simplesmente é subordinado, é apenas uma projeção humana, fruto da imaginação, da ignorância humana, e eu caio aí no positivismo, embora ninguém fale em positivismo, mas ele está bastante presente dentro da teoria dos 3 estados. O pecado, fato é que ele afeta a totalidade do homem, inclusive o seu intelecto. Nós, às vezes, pensamos que há uma espécie de reserva moral. E essa reserva pode ser o meu intelecto, ou pode ser a emoção. Não sei, eu senti no meu coração um desejo que eu não deveria ir. E a gente pensa que o nosso coração tem essa reserva. E, na realidade, o nosso coração é enganoso, como diz a palavra de Deus. Nosso coração é enganoso. Como a nossa mente é enganosa, como a nossa vontade é enganosa. Depravação total significa isso, que não há uma parte sã em nós e que o pecado contaminou todas as áreas de nossa vida, de nossa existência. Então, quando nós seguimos esse tipo de pensamento, nós criamos um universo de valor privado, onde a verdade é de cada um, dentro dos significados subjetivos, circunstanciais. E nós mesmos, na igreja, às vezes falamos isso, olha, isso é a sua verdade, mas não é a minha verdade, que é uma tolice muito grande. Porque quando nós deixamos de crer na verdade, já perdeu relevância o verdadeiro. Só é verdadeiro se houver verdade, porque é a verdade que vai certificar algo como verdadeiro. Se eu não creio mais na verdade, se eu volto ao princípio humanista de Protágoras, revivido na Renascença e ratificado no Iluminismo, de que o homem é a medida de todas as coisas, significa, então, que o padrão do que é verdadeiro sou eu. O que eu digo que é, o que eu digo que não é, não é. Então, dentro do meu universo de valor privado, a verdade é assim. Isso me lembra quando eu era criança, e às vezes,
um menino ou outro tinha bola, ganhava bola. Em geral, quem ganhava bola era ruim que só. Em geral, quem tem bola... Usava-se muito na minha infância ainda, cristaleiro, acho que a maioria hoje nem sabe o que é isso, onde guarda os cristais. E a gente falava assim, guarda na cristaleira a bola. Porque esse menino, cada um vai para o gol uma vez. O dono da bola nunca queria ir para o gol. E também ele na linha era terrível, terrível. Então, fazia o rodízio, quando chegava a vez dele, ele não queria ir. Aí alguém falava, olha, então é o seguinte, guarda essa bola na cristaleira. Ele simplesmente pegava a bola e ia embora, acabava com o jogo. Aí tinha um mais cordato, não, vem aqui, falando na hora, vamos fazer o seguinte, ele não, eu agarro 2 vezes. Eu agarro 2 vezes no lugar dele, etc., porque ele era o dono da bola. Outra coisa, que depois eu amarro isso no bom sentido, é brincar de dama. Hoje o pessoal não brinca mais de negócio de dama, né? Hoje é zap para cá, zap para lá, tal, tantos joguinhos que tem. É o seguinte, pode comer para trás ou não pode? Bom, depende de quem é dono do tabuleiro. Não podia, agora pode. Porque é minha vez, está na minha casa, no meu tabuleiro. Lembra aquela história que meu mestre que me contou isso há muitos anos, que uma menininha estava desenhando, e a mãe perguntou, o que você está desenhando? Eu falei, Deus. Mas ninguém jamais viu a Deus. Ninguém sabe como é Deus. Mas quando eu acabar o desenho, vamos saber. Bom, criamos um universo de valor privado, onde a verdade é de cada um, dentro dos significados subjetivos e circunstanciais. Cada um vai dizer o que é. Então, a verdade não tem mais a ver, o verdadeiro não tem nada mais a ver com a verdade em si, mas com as circunstâncias dentro das quais eu vivo, e eu tenho um poder para me impor como sendo verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tudo aquilo que reivindica ser verdadeiro tem que estar em harmonia com a verdade, que é a palavra de Deus. Mas continuemos aqui. Então, o clima intelectual de uma época é sempre fortemente influenciador de nossa estrutura de pensamento e, portanto, de nossas prioridades e valores. Porque o clima você não vê. É como aquela parábola que eu contei do peixe dentro do mar. Eu estou dentro do mar, mas eu não sei. Isso é estar molhado? Eu não sei o que é estar molhado. Eu nasci assim. Só conheço essa forma de vida. Então, a forma, a estrutura de ver, de agir, está muito associado ao como a sociedade pensa. A força deste clima talvez repouse sobre a sua configuração óbvia e normativa com que ele se apresenta à nossa mente. É algo muito natural. Eu me lembro que quando eu saí do Rio de Janeiro e fui estudar em Campinas, vocês vão até achar engraçado. Eu não acho graça, mas vai lá. Eu achava que carioca não tinha sotaque. Quem tem sotaque são os outros. Não estou certo? Quem tem sotaque é o outro. Se na tua terra todos falam igual a você, quem tem sotaque? Você entra em choque quando você sai de uma capital muito poderosa e vai para o interior, não é o meu caso, mas de uma capital e vai para o interior, uma cidade lá de 5 mil habitantes, e o que acontece ali? Eles ficam rindo do seu sotaque. Esses dias eu vi um problema. Um amigo meu, ele gosta muito de pitbull, e de fato são uns pitbulls bonitos, eu gosto também daquele cachorro dele. Ele falou, Hermes, eu queria dar um nome para esse cachorro. Mas queria ter um nome assim, marcado, importante. Eu falei, lembrei. Olha, tem um cão de Ulisses. Cão de Ulisses? Peraí, deixa eu contar para você a história. Aí contei para ele a história, mais ou menos, da Ilíada e Odisseia, 20 anos Homero fora de casa, a esposa de Homero esperando por ele, né? A Penélope, que não era do Dique Vigarista, era outra Penélope, ela esperando por ele, o seu filho Telêmaco também, depois querem casar com Penélope, ela está enrolando porque ela sabe que o marido dela vai voltar, ela fica tecendo lá o seu manto de dia na varanda para todo mundo ver que ela está tecendo, porque ela falou, quando eu acabar isso aqui, eu escolho meu noivo
meu marido, futuro marido, tal. E de noite ela tirava, tal. Aí contei, olha, o cachorro Argos, não, eu não falei o nome do cachorro, eu falei, o cão esperou até Ulisses voltar. Quando Ulisses volta, ele recebe Ulisses e morre. E o nome dele era Argos. Aí ele ficou entusiasmado. Pai, Argos, bonito nome. Só que o sotaque dele é diferente. E tinha o genro sempre entra para atrapalhar. E o genro entrou na história, o genro dele falou assim, mas o Hermes falando Argos é legal, mas como a gente fala, não é legal. Só que eu não sei falar esse R, Argos. Eu não sei. Como é que é esse Argos? Exatamente. Esse jeito. Exatamente. Pronto. O nome do cachorro é Aston. Bom, mudar o nome. Questão só de sotaque. Argos é bonito. Agora sim, não... desmoralizava o pitbull. Bom, então percebam. Gente, o clima pode estar apenas no sotaque, que eu estou brincando com isso. Mas você não percebe isso. Quem tem sotaque são os outros. Quem pensa diferente são os outros, você é a maioria. Então, isso, você é naturalmente aculturado. Isso, na sociologia, você chama de socialização. Você ingressa na sociedade recebendo os seus valores e os seus padrões. É por isso que lá atrás, o Lloyd Jones coloca muito bem, que desde a sua infância, você vai se aculturando a partir de seus pais. Quando a mãe diz, isso está errado, comeu tudo, muito bem. Não comeu, mamãe não gosta, mamãe fica triste. Você vai recebendo valores do que é certo e do que é errado. Então, é quase impossível, digo eu no segundo parágrafo, ter a percepção de algo que nos conduz, como também a nossos parceiros de entendimento, de forma tão suave. Nós não percebemos isso. O outro pode perceber, nós não percebemos. Por isso, o simples, ainda que não seja tão simples assim, fato de podermos pensar com clareza, sem estes condicionantes, é uma bênção inestimável de Deus. Vocês nunca se depararam com uma questão que fala assim, é tão óbvio, mas como é que as pessoas não conseguem enxergar isso diante de si? É tão claro. Bom, está para você, mas não está para o outro. O pecado, diz o luterano Veit Júnior, o pecado é anti-intelectual. Ele afeta a nossa mente. Isso me conduz a um terceiro tópico sobre armas poderosas em Deus. As armas de Paulo são poderosas em Deus para quê? Ele diz, lá no verso 4, para destruir fortalezas. Fortaleza de palavras, de argumentos considerados fortes, argumentos considerados indestrutíveis. Metaforicamente, a expressão indica conceitos especulativos que se erguem contra a cruz de Cristo. Ele diz mais, anulando sofismas, toda a sabedoria carnal em oposição ao saber espiritual. E diz mais, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. As fortalezas, elas são construídas em lugares altos, sendo, portanto, mais difícil combatê-las. E é natural. E você vê mesmo nas guerras urbanas que tem no Rio de Janeiro, é muito mais difícil você subir a favela. Os soldados têm mais dificuldades, é óbvio, quem vai atacar, porque eu estou num lugar alto, eu tenho uma visão privilegiada, eu conheço bem o terreno. Então, toda altivez que se levante é uma figura interessante que Paulo usa. E aqui eu coloco uma gravura de um castelo e digo que as pessoas tendem a se julgar seguras dentro das fortalezas de seu argumento contra o Evangelho. No entanto, os limites de pedra da razão e do coração humano não servem de empecilho absoluto contra o Evangelho, porque Deus, pelo seu poder, pelo seu Espírito, que atua através da palavra, ele transforma corações de pedra em corações de carne. Mas os homens se julgam inatingíveis e podem olhar para baixo com um senso de superioridade. E Paulo diz mais, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A ideia é de sair de um cativeiro para uma liberdade que envolve um cativeiro em Cristo. E o cativeiro em Cristo, de fato, é a liberdade. Paulo objetivava romper as fortalezas dos falsos argumentos, conduzindo todo o pensamento ao senhorio de Cristo. Somente, então, meus irmãos, pelo crescimento espiritual,
que consiste na obediência a Deus, é possível atingir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus quando Ele dá profetas, pastores, mestres, evangelistas? Para que eles treinem a igreja, ensinem a igreja, para que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade ou nulidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Então, os profetas, pastores e mestres estão comprometidos com a edificação da igreja, para que nós, cada vez mais, possamos nos afeiçoar a Cristo e a sua palavra, e isso se manifeste em obediência. A ignorância, isso é um fato, a respeito de nossos verdadeiros alvos, pode nos conduzir a uma exaustão frustrante. Quando você não sabe bem o que quer. Eu já vi isso em jovens que se enganam, e pode se enganar mesmo, de começar uma faculdade, parar, começar outra, parar, começar a terceira e parar, e está na quarta, e eu aconselho a parar. Bom, então, é complicadíssimo, porque você está exausto, você dedicou, investiu tempo, dinheiro, inteligência para algo, e começa e descobre que não é aquilo. Então, isso acontece no campo estudantil, no campo profissional, e muitas vezes no campo espiritual, quando nós não temos clareza daquilo que nós queremos. Nós temos, então, que, por exemplo, aprender a identificar como o pensamento secular assume características próprias em nossa geração, a fim de poder combatê-lo de forma eficiente. Como é que o pensamento é estruturado? Por que tanto ódio ao cristianismo? Você, quando lida em universidade, quando trabalha, por exemplo, com ciências da religião, você pode trabalhar de qualquer doutrina, qualquer ensinamento. O menos simpatizado é o cristianismo. O menos simpatizado é o cristianismo. Nós já sabemos o que é isso. Na prática, é isso. Você pode falar coisas extremamente superficiais, mas quanto mais absurda, mais interessante é fascinante. Se você falar sobre a influência da reforma na educação, isso aí a influência da reforma na política, a influência da reforma, por exemplo, estou apenas pensando temas alto, estou apenas pensando alto a respeito de alguns temas, a influência da reforma na ética do trabalho, não, isso aí já não é importante. Mas se você for falar sobre a influência das benzedeiras do Rio Bonito na construção da mentalidade da região, nossa, isso aí é algo, até me arrepio, é um negócio magnífico. Gente, aqui eu não estou nem exagerando, eu estou falando muito concretamente, porque às vezes a gente exagera e faz uma caricatura, mas não é o caso. Então, as armas devem ser usadas de acordo com o inimigo e o tipo de guerra. Se você não sabe bem o que você está combatendo, você perde muita munição. Me lembrei agora uma coisa curiosa. Tem uns joguinhos, tem vários joguinhos assim. Eu, às vezes, brinco com isso com meu neto nas férias. Joguinhos que o lutador ele vai pegar uma arma, não tem? Pega uma bazuca, pega um revólver, pega uma faca, pega não sei o que lá, e tem hora que ele pega uma arma muito boa, que eu nem sei o que é aquilo, e ele começa a atirar com uma arma poderosa contra o inimigo fraquinho. Depois ele enfrenta uma nave enorme. E aquela nave enorme, que ele teria que usar a munição de uma outra arma, ele já acabou. Então só tem um revolvinho lá, 22, enferrujado, não faz nada, não arranha nada. Então ele morre. É curioso isso, é curioso. Nós temos que aprender a definir quais são os nossos inimigos, ou o que nós queremos atingir, como o outro guerreia. E aí vem o caso que eu ilustro ali com Davi e Golias. Davi confiava em Deus e usou dos recursos de que dispunha, neste caso, com os quais estava bem familiarizado. É interessante que Davi, ele vai lá e pega 5 pedras. Ele podia errar, mas ele não pegou pedras aleatoriamente. A palavra que é usada no original nos fala de uma escolha criteriosa. Ele não pegou 5 primeiras pedras. Ele, pelo tamanho, ele pôde ter noção de quais seriam melhores para atingir Golias.
E quando agora é colocada uma armadura sobre ele, ele não quis, porque ele não está acostumado a usar armadura, ele não era tão grande como Saul. Então, não, isso aqui não vou inventar agora, não vou improvisar agora, eu vou trabalhar com o que eu estou acostumado. Então, quais são as nossas metas? O que é que nós estamos enfrentando? No caso de Paulo, aí voltamos à questão da luta. Notemos que se a sua luta era espiritual, as suas armas deveriam ser também espirituais. A questão não era intelectual, não era apenas debater por debater, mostrar que ele era um cara mais competente do que o outro, que a sua formação era melhor, que ele tinha mais títulos e que a sua apologética era mais enfática. Não, essa não era a questão. A luta não era essa. Então, ele soube definir, minhas armas são espirituais, porque a luta é espiritual, a minha luta não é carnal. Paulo, então, apresenta o caminho que ele seguiu. Colocar todo o seu saber, todo o seu pensar, todo o seu sentir sob o domínio de Cristo, mantendo assim a sua mente aprisionada ao saber, conhecer e sentir de Cristo. Os recursos de Paulo amparavam-se no poder de Deus. E aí está uma coisa muito importante. Paulo não confiava nas suas armas. Ele confiava no poder de Deus. Há uma sutileza muito grande. 5 minutos para mim? Acaba em 5 minutos, só que me falaram que eu tinha 1 hora, então faltavam 17 ainda, mas tudo bem. Então é o seguinte, uma sutileza é quando você ignora o seu inimigo e você então não sabe como combatê-lo. Ou quando você, melhor dizendo, tira a sua fé de Deus e coloca nos recursos. Vem a mesma questão que eu falei mais cedo sobre a linguagem. A linguagem. Você, às vezes, usa o nome fé, graça, mas você pensa em obras. A minha fé é muito forte. Olha, se não fosse a minha fé, há muito que eu teria caído. Você está falando fé, mas no seu coração, o que você sente, o que você pensa, é sobre obras. Então você vê o salmista dizendo no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na sequência, ele vai mostrar que Jerusalém é uma cidade compacta, construída entre os montes, ou sobre os montes. Mas não era o fato de Jerusalém ser construída sobre os montes que lhe daria segurança. Eles usaram de algo natural, ou seja, vamos nos proteger, vamos construir os muros, era natural. Toda a reforma envolvia isso, construir os muros, levantar o templo, consertar as portas, colocar guardas, fabricar armas, era natural. Mas o povo de Deus, ele não é levado a crer nisto. Ele é levado a crer no Deus dos recursos. Quando você confia nos recursos e não em Deus, os seus recursos viram o seu Deus. É aquilo que Abacuque, quando está na sua confusão ainda espiritual, diante do fato de que Deus levantou os caldeus, e ele diz que para os caldeus, a sua espada, a sua lança, a sua rede, aquilo era o seu Deus. Para os caldeus era isso, porque eles venciam batalhas assim. E o desafio, então, é aprender a confiar no Deus dos recursos. Então, Paulo, ele não andava com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. As suas armas consistiam no anúncio fiel da palavra de Deus, por meio da qual Deus opera. Todo pensamento, então, deve ser levado cativo a Cristo, contrastando com a situação antiga de domínio do pecado sobre nós. Como Paulo escrevera, vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, um dos perigos para nós cristãos é simplesmente não usar a nossa mente. É algo extremamente perigoso. Eu costumava dizer às minhas igrejas, antigamente, traga um cérebro para a igreja, ele pode ser útil. E as pessoas relutavam com isso. Porque muitas vezes as pessoas pensam que igreja é apenas para sentir. São tantas emoções, eu sei que são também. Então, é apenas o cérebro é desligado e aqui agora você se derrama, toca na veste de Deus e vai. Bom, então, o fato é que a nossa conversão a Deus envolve também uma nova mente, uma nova maneira de perceber a realidade, vendo o real
como de fato é. E somente a palavra de Deus, usando a figura de João Calvino, nos dá os óculos adequados para que eu possa enxergar a realidade como ela é. Nosso coração e mente precisam ser convertidos ao Senhor. Devemos aprender a entender a vontade de Deus em todas as circunstâncias e submeter-nos a esta vontade de Deus. A nossa mente, ela tem que ser tão devotada a Deus como o nosso coração. Excluí-la significa não amar a Deus como Ele requer. E por vezes nós damos nosso coração a Deus, mas a nossa mente está perfeitamente distante. Eu posso ser um ótimo profissional, mas quando eu faço as coisas de Deus, repare, eu não estou aqui criando uma dicotomia de sagrado e profano, estou apenas ilustrando. Então, eu sou um profissional muito bom, mas quando é um trabalho mais especificamente eclesiástico, eu sou perfeitamente incompetente, porque eu sou relaxado, eu me atraso, não faço direito, porque a minha mente está para os meus negócios. Mas eu me emociono muito com Deus, até choro, só não sei trabalhar dignamente na sua causa. Deus deseja que o amemos e o sirvamos também com nossa inteligência. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, o nosso testemunho exige o uso abalizado de nossa inteligência. A rejeição do racionalismo autônomo, e devemos rejeitar mesmo, uma mente que quer pensar por si só, não significa o abandono da racionalidade. É preciso ter cautela quanto a isso. Eu paro aqui. Amanhã, Deus permitindo, eu quero falar sobre a mente cativa na pregação do Evangelho e tentar amarrar essas pontas que eu deixei para depois concluir nas considerações finais. Que Deus nos abençoe.